Olá, alunos sextos anos e terceiras fases EJA. Prontos para continuarmos nossos estudos? Então, vamos lá. Do que será que nós vamos falar hoje? Quem nunca comprou um produto porque viu numa revista, no jornal, num cartaz? Quem nunca gostou demais do produto, passou a comprar, a indicar para as outras pessoas? E quem nunca se enganou com o produto, se arrependeu de ter comprado e não indica para ninguém, fica informando o que aconteceu? Então, gente, nós vamos falar de um texto muito importante que pode nos ajudar muito nas escolhas que nós fazemos dos produtos que compramos. Nós vamos falar sobre campanha publicitária. Vejam bem, a campanha, já sabe, quando se faz uma campanha, é divulgando para todo mundo, para que a maioria das pessoas fiquem sabendo, né? E uma campanha publicitária, a gente precisa entender muito essas duas palavras. Campanha, quando a gente tenta mostrar, tornar algo conhecido para a maior quantidade de pessoas possível. E publicitária tem a ver com publicidade, tornar público. Então, é uma campanha que torna algo público, né? Então, ela não é qualquer pessoa que faz. Tem gente que sabe fazer naturalmente, mas tem gente que, para se profissionalizar, precisa passar por cursos e tudo mais. Então, ela tem os devidos profissionais, tem técnicas para destacar uma marca, né, gerar grandes frutos para serem colhidos a longo prazo. Que frutos são esses? Não são frutos como você tirar a pitomba, a banana, a laranja, não. Os frutos no sentido de vender o produto, né, torná-lo conhecido e ter uma resposta sobre essa campanha. E o Brasil já é conhecido como um dos países mais empreendedores do mundo e o maior entre os países emergentes. Esses países que saem da pobreza estão saindo da zona de pobreza, né, emergente, está subindo, se elevando comercialmente. E também o Brasil registra um número muito grande de pessoas empreendedoras, no sentido de que as pessoas terem seu próprio negócio. Se você for analisar ao seu entorno, sempre você vai ver um colega que está vendendo bolo que ele mesmo produz. Uma pessoa que montou um salão de cabeleireira, de manicure, se especializou, faz unhas em gel, faz tudo, mas é dela o salão. Então, as pessoas estão investindo mais no seu próprio negócio do que procurando emprego fora. Então, isso mostra ser um empreendedor, é alguém que se dedica a ter o seu próprio negócio e vai lutando, vai arrumando meios de desenvolvê-lo cada vez mais. Qual a diferença entre anúncio e campanha publicitária? Vamos ver para a gente saber diferenciar, né? O anúncio, ele divulga produtos e serviços do dia a dia. É uma promoção, por exemplo. Então, vamos dizer que o supermercado X está com uma promoção de shampoo. Então, aí ele manda anunciar. E pode ser trabalhado separadamente, ou seja, sem estar dentro de um conceito ou planejamento extenso de ações. Não precisa muita coisa para fazer um anúncio. Colocar um cartaz, promoção do dia, margarina tal, portanto. Então, a pessoa vai lá, que tem uma letra mais delicada, ou então hoje, com toda facilidade, faz no computador, imprime, já está lá e tudo bem. Já a campanha publicitária, não. Ela envolve processos mais elaborados
e tem um período maior para poder acontecer, né? A promoção é de hoje até amanhã, já a campanha não. A campanha vai para mais tempo. Ela pode envolver vários anúncios e estratégias, tem que ter muita estratégia e direcionamentos. Também ela tem objetivos pré-estabelecidos a serem analisados durante e após o período de vigência. Então, a campanha, ela não serve apenas para um período só, ela tem uma durabilidade muito mais extensa do que o anúncio. Então, a gente vê campanha de vacina, campanha para vacinar os animais, né? Várias campanhas, campanha do agasalho, tem um tempo maior, para ficar recolhendo, até recolher um volume grande de donativos para levar para uma instituição. Então, a diferença entre um e outro é o tempo e a forma de produzir. O anúncio é mais rápido e é mais simples, é por um tempo mais curto e é mais simples. A campanha é por um tempo mais longo e precisa de mais técnica, precisa de muito mais coisa para se fazer, para elaborar. Quais são os tipos de campanha publicitária? Basicamente são dois: institucional e promocional. Ou eu estou publicando uma instituição, ou eu estou publicando uma promoção. A institucional, né, ela divulga a marca no mercado, envolve o público como uma empresa próxima ao consumidor. Então, ela tem mais uma estratégia, ela quer mostrar a imagem, relacionar-se mais próximo, parecer mais próximo do cliente, para que o cliente fidelize aquela marca, ele compre somente daquela marca. Pode ter vários, mas a institucional, a campanha institucional, ela quer amarrar mesmo o cliente, ela quer prender. A promocional vai acontecer depois que essa marca já tem um branding, que significa o quê? Que ela já esteja bem conhecida pelo povo, né? Ou quando ela é bem conhecida, ou quando quer torná-la conhecida. Então, ela não tem muito uma relação já muito segura como mostrar a marca, como fazer promoção, publicar, que é para o cliente se segurar com aquela marca que é a institucional. Não. A promocional, ou ela quer já fazer, só mostrar porque a marca já é conhecida, ou colocar a marca no mercado. Então, ela deseja divulgar um produto ou um serviço. Nas duas, né, a palavra ambas significa tanto uma quanto outra, é feito um planejamento estratégico, tem que ter estratégia porque ela precisa publicar para saber quem vai atingir, o que é que ela quer com isso. E muitas vezes tem um tema, né, como mensagem, conceito, e tem um tempo de duração. Não vai ser para toda a vida, porque se você escutar a mesma coisa toda a vida, você vê a mesma propaganda durante toda a vida, você vai enjoar. Então, é mais uma estratégia, não deixar o cliente se cansar. Vai modificando, que é para chamar cada vez mais a atenção. E aí nós temos um carrinho, né, que já foi o xodó de todo mundo, tem muita gente, muitos colecionadores ainda conservam, né, e nós temos uma campanha aí que diz: mais cedo ou mais tarde, sua esposa vai dirigir. Esta é uma das razões para você possuir um Volkswagen. Era o carro do momento, né? E aí nós temos o carrinho, tá um pouco amassado, que faz alguma relação com a frase de baixo, né? Ele está assim dirigido, no caso aí, ao marido,
porque fala, mais cedo ou mais tarde sua esposa vai dirigir, né? E esta é uma das razões para você possuir um Volkswagen. Então, ele vai mostrar quais são as vantagens que o marido tem ao comprar um Volkswagen pelo fato da esposa dirigir num tempo mais à frente. Gente, observando essa frase aí, nós vamos perceber que nem sempre os comerciais têm um cuidado com as palavras, porque se fosse nos dias de hoje, né, ia dar uma confusão, iria gerar aí uma insatisfação, porque ele é tendencioso a mostrar para os maridos que as mulheres acabam com o carro deles, como se isso não fosse passivo de acontecer tanto com o marido quanto com a esposa. Então aí ele estaria sendo preconceituoso com as mulheres. Para a época, a empresa, né, essa fábrica de carros aí era muito famosa, né, estava começando a se projetar aqui no Brasil e talvez ninguém tenha atentado muito para isso por causa da cultura daquela época. Mas hoje a nossa cultura é outra, né? A mulher já conseguiu alcançar muitos lugares na sociedade. Então, certamente que as mulheres não se conformariam com um texto publicitário desse, direcionado ao fracasso delas. Né? Então, vamos ver, analisando por outro ponto, vamos pensar somente no anúncio publicitário. Né? Nós não vamos aqui questionar, só fiz uma chamada para a gente contextualizar com a nossa época. Caso sua mulher venha a bater em algo com o seu Volkswagen, isto não lhe custará muito. Peças VW, né, que é Volkswagen, é o símbolo da empresa, são fáceis de trocar e baratas. Um paralama sai fácil, sem desmontar a metade do carro. E um novo é instalado com apenas 10 parafusos. Por R$ 24,95, na época era cruzeiros, acho, mais mão de obra. E uma concessionária VW sempre tem as peças que você está procurando. Eis aí o texto que quer convencer o leitor a comprar o carro. Tem aí as facilidades, né, as vantagens. Peças baratas, não precisa desmontar, né? Em cada concessionária tem as peças todas. Então ele quer mostrar muita comodidade. A pessoa não vai ter que fazer, por exemplo, sair daqui para Caruaru, para Recife. No caso seria isso, né? A maioria das peças VW são intercambiáveis também, dentro e fora. Quer dizer que sua esposa não está limitada a amassar apenas o paralama. Eita, danoso, mas ele castigou a mulher aí, né? Então, ela poderia amassar qualquer coisa, né? E tanto que se danificasse dentro do carro quanto fora, eles teriam como consertar. Ela pode amassar o capô, arranhar a porta ou soltar o para-choque. Isso pode deixar você furioso, mas não vai deixar você pobre. Então, quando sua esposa for fazer compras no shopping em um Volkswagen, não se preocupe. Você pode facilmente trocar tudo o que usar para parar o carro, inclusive os freios. Observa-se aí mais ainda, né, mais uma instigação ao preconceito com a mulher. Ela pode amassar até o capô. Gente, que mulher é essa que vai amassar tudo do carro? Isso pode deixar você furioso, mas não vai deixar você pobre. Então, ele pode até ficar bravo com a mulher, mas não vai. O sentido de não vai deixar você pobre é dizer que ele não vai gastar muito com isso, né? Não se preocupe. Então, ele facilmente vai trocar tudo. Todo o sentido desse anúncio aí é mostrar a facilidade
com que o dono tem para caso o carro venha a quebrar. O que a imagem do carro amassado ilustra dentro da mensagem da propaganda? A gente, quando vai ler, a gente tem que ler a linguagem verbal, a não verbal, pensar no que está fora do texto, como eu falei com vocês, que aí também se caracteriza um preconceito, a prática da mulher no trânsito, né? Ela dirigir, então seria aí uma forma de ser preconceituoso com ela. Aí você vai lá e olha o que é o carro amassado para ilustrar uma propaganda, um anúncio publicitário, e já botar o carro amassado, o que é que ele quer dizer com isso? Porque geralmente quando se coloca um texto desse, se coloca o carro bonito, novinho, tudo mais, mas tem um sentido com o texto, sim. O que justifica a imagem do carro amassado como elemento de apelo para a compra da marca anunciada? Justifica, né? O texto com o carro tem uma justificativa. A imagem feminina na propaganda da página anterior foi tratada de forma positiva ou negativa? Justifique sua resposta. Explique por que esse texto é classificado como anúncio publicitário e não como uma campanha comunitária. Primeiro, eu tenho que saber o que é um anúncio publicitário e uma campanha comunitária. O anúncio publicitário, eu estou anunciando ao público algum produto, um serviço. E uma campanha comunitária, eu estou querendo mostrar algo que eu estou defendendo para a comunidade. Então, aí existe uma diferença entre um e outro. No primeiro parágrafo do texto, identifique e transcreva a palavra que dá a ideia de uma incerteza. No primeiro parágrafo, né, você vai observar uma palavra que dá a ideia de incerteza. Eu não tenho certeza se isso vai acontecer realmente. Transcreva desse mesmo parágrafo, ou seja, do primeiro, a palavra verbo que dá a ideia de que o fato ainda vai acontecer no futuro. Ele ainda não aconteceu, até porque, pelo contexto, o cara ainda não comprou o carro, né? Tudo vai acontecer se ele comprar. Reescreva o segundo parágrafo no singular. Que termo, substantivo, coisa, é formado pela junção de duas palavras, mas se refere a apenas uma coisa? Eu tenho duas palavras, é um substantivo composto para me referir a uma coisa só. Por exemplo, quando estava chovendo, a gente estava no período chuvoso, todo mundo que saía queria o quê? Um guarda-chuva. Guarda-chuva, duas palavras, mas eu me referia a um objeto. Então isso quer dizer que é um substantivo composto, formado pela junção de duas ou mais palavras para se referir a uma coisa só. No quinto parágrafo, que palavra advérbio dá a ideia de tempo? Você tem que ler para compreender o que é que dá a ideia de tempo. Então, essas questões fazem você realmente compreender a leitura do texto que você está lendo. E agora, no sexto parágrafo, que palavras são antônimas entre si? O que é antônimo? Elas se contrariam de sentido, né? Por exemplo, a mulher está dentro do carro e o marido está fora. Então, nesse caso, elas se contrariam. Dentro e fora são antônimas entre si. Representam um contexto, mas elas são antônimas. No sétimo parágrafo, que palavras, verbos, representam as ações que a mulher pode fazer? Então, tem lá as palavras que está mostrando o que é que ela pode fazer. No oitavo parágrafo, ao que se refere o pronome isso. Esse pronome dá início ao parágrafo, mas ele se refere a algo que foi dito anteriormente.
É um pronome que se refere a algo dito anteriormente. Elabore uma explicação interpretativa para o 8º parágrafo. Então, você vai ler o parágrafo e vai explicar o que é que ele quer dizer dentro daquele contexto, ok? Ao longo do texto, encontram-se algumas palavras que são formadas a partir de outras. Que palavras deram origem a estas derivadas? Então, desmontar, intercambiáveis, limitada, furioso, facilmente. Por exemplo, né? Eu vou dizer que eu vou, deixa eu ver aqui uma palavra, o menino acertou na árvore, no fruto, com uma pedrada. Então, a palavra pedrada é derivada da palavra pedra. A palavra pedra é primitiva e pedrada é derivada de pedra. Então, aí a gente pode dizer também que compra o pão na padaria. Pão é a palavra primitiva, padaria é a palavra derivada. Então, a gente vive formando palavras derivadas, usando, às vezes a gente nem se toca de que ela é primitiva, nem se toca de ter a curiosidade de saber qual é a primitiva dela, se derivar, o que é que dá. Tá aí uma boa oportunidade para você pensar nas palavras que você fala a partir de então, né? E hora de produzir. Vamos lá. Imagine que você tenha uma empresa de vendas de algum objeto. Fogão, notebook, celular, bicicleta, o que você quiser vender. Baseando-se no texto da campanha publicitária da Volkswagen, produza um texto para o produto que você tem à venda. Digamos que você tem uma fábrica, né? Uma empresa de vendas, e você quer vender um dos produtos e torná-lo público. O povo precisa saber. Então, você vai fazer, olhando pelo texto da campanha da Volkswagen, você pode fazer o seu, botando as informações sobre o seu produto, e assim você aprende a fazer texto com muita qualidade, olhando por um e adaptando. Pronto? Então, até a próxima e conto com vocês aí atentos ao nosso estudo, observando pontuação, a escrita de palavras, a acentuação, porque tudo isso é muito importante para dar sentido ao texto. Nunca deixem de observar isso numa leitura mais simples que seja. Um anúncio, uma campanha publicitária, aqueles papeizinhos que o povo dá e muitas vezes se joga lá fora, jogam para lá, desprezam, não deixe desprezado. Vá lá, leia, observe as palavras, observe o que quer dizer, que muitas vezes a gente tem até uma certa crítica para fazer sobre aquele material, como eu mostrei para vocês na campanha da Volkswagen, né? Preconceituosa com a mulher. No caso, hoje, poderia dar até uma questão, procurar-se um meio legal de se resolver isso, de tirar do ar essa campanha, enfim. Então, é importante que você olhe até para você formar sua opinião sobre o produto. Ele passa confiabilidade? É o produto que não passa confiabilidade ou é a empresa que foi responsável por fazer aquele texto? Tem muita questão que se pode avaliar por isso. E também existem muitos anúncios publicitários aí sendo vetados de ser veiculados por causa dessas questões de preconceito, de brincar com questões que envolvem outras pessoas. Então, sempre que vocês receberem aqueles folders, aqueles flyers, aqueles cartazes, tenham cuidado. Leiam direitinho, não amasse e jogue, não, que você ainda está prejudicando o meio ambiente. Ao contrário, leia, marque, coloque sua opinião, veja como você diria com outras palavras, e aí você está aprendendo muito mais
do que simplesmente se revoltar e jogar fora, que está prejudicando ainda, mas enfeiando a rua, a cidade, né, com papel jogado fora. Então, aí vamos ter uma questão mais educativa voltada para esses textos, ok? Até a próxima.